Glória ao Senhor. Amém. Estou satisfeito. Amém. Amém? Meus louvores. Mas tem mais. Tem um pouco mais da palavra. Amém. Já tem um compartilhar dos irmãos. Amém. Para enriquecer essa comunhão. Amém. Esse entremestrar. Amém. Eu queria só aproveitar, dar uma atualizada e situar os irmãos que estão presentes, talvez pela primeira vez, e alguns que virão pelo YouTube, para situar o seguinte: o que nós estamos revendo nesses períodos é as epístolas de Pedro, primeira e segunda, baseadas no estudo vida de 40 anos atrás, ok? Então hoje nós estamos fazendo o quê? Atualizando, ok? Permanente e imutável só as Santas Escrituras. Então nós estamos sob os ombros dos irmãos, vendo o que ele viu e vê um pouco mais adiante. Até porque o próprio irmão Ney disse: eu só abri a mina, vocês têm que escavar. Amém. Então nós estamos indo para as Escrituras, para as notas e para os estudos vida, para ver um pouco mais. Amém. Hoje estamos em 2024. Então o Senhor tem que falar hoje, fresco para hoje. Amém. Esse é o ponto. Esse esboço que está na mão dos irmãos corresponde ao estudo vida, às mensagens 20 e 21 das epístolas de Pedro. Então aí é um resumo de duas mensagens. Senhor Jesus. Amém. Se você, na sua versão, abra por favor, página 1089. Amém. Ok? Está o esboço. Ok? Abriu aí? Quem tem? Veja que hoje tem Romano 1, Romanos 2, Romano 3 e Romano 4. É o que vamos começar hoje. A vida cristã e seus sofrimentos. Sim. Todos esses itens para trás já vimos em 10 mensagens. No estudo vida corresponde a 19 mensagens. Tá bom? Amém. Só situando todos os irmãos. Amém. Aleluia. Isso posto, vamos para as Escrituras. Amém. Antes de iniciarmos exatamente no que está aí, que é logo no versículo 21 do capítulo 2, queremos ver uma situação para contextualizar a questão da palavra graça, que, como muitas outras palavras da Bíblia, perderam o real significado, se degradaram, e graça é uma delas. Aqui no Pedro, no capítulo 2, no versículo 11, é só um pouquinho para entrar nos nossos versículos aqui, para os irmãos entenderem. O Pedro está rogando e exortando, lembrando mais uma vez que nós somos aqui, irmãos, estrangeiros e peregrinos. Amém. Não tem como ter sucesso e fama no lugar em que o nosso Senhor foi difamado e ultrajado. É incompatível, porque temos a mesma vida dele. Chega no versículo 13, ele prossegue dizendo: sujeitai-vos a toda instituição humana. Por quê? Por causa do Senhor. O soberano, quem realmente governa e dirige tudo, é o Senhor. Amém. Mas eu não gosto desse partido. É por causa do Senhor. Não importa se é esquerda, direita, do meio. Isso para nós é indiferente, porque nós devemos orar e rogar pelo o reino. Amém. Amém. Nós estamos no lugar errado, irmão. Está aqui, ó. Somos estrangeiros e peregrinos. Não lutamos por isso aqui. Sim. Se o meu reino fosse desse mundo, falou Jesus, os meus ministros se empenhariam por ele. Mas o meu reino não é daqui. Então daqui nós não somos. Então nós só oramos: Senhor, venha o teu reino. Amém. Não aguentamos mais. Sim. Essa é a oração. Amém. Esse é o nosso protesto. Orar.
A arma do cristão é orar. Amém. Aí vem no versículo 18. Servos, sede submissos com todo o temor. Servos aqui, irmãos, é escravo mesmo. O Senhor Jesus vê como os apóstolos não mexeram, não tentaram mudar a estrutura da sociedade da época. Existia escravidão desde o Velho Testamento. Não é aqui a negra escravatura como teve no Brasil e na América do Norte. Aqui é a escravidão que existia sempre. Quando um povo brigava com outro povo e combinava, vocês querem morrer ou ser escravo? Para ficar vivo, tinha escravidão. Então a escravidão sempre existiu na humanidade. E por que então os apóstolos, o Senhor não mexeu nisso? Porque o reino não é desse mundo. Sim. Ok? Esse é o ponto. Amém. Aí o Pedro prossegue no versículo 19. Ou seja, quando você sofre injustamente, pois isso é graça. Se alguém, por motivo de consciência para com Deus, suporta tristezas por sofrer injustamente. Na maioria das vezes, os nossos sofrimentos são justos. Por que, irmãos, há sofrimento? Eu até anotei aqui, tem 4 itens por haver sofrimento. Primeiro, faz parte da vida humana. Desde que o homem se separou de Deus, ele entrou em velharia. O sofrimento, quer você não faça nada ou não, ele vai existir. Sim. Vou dar só 2 exemplos. Jó, lá no Velho Testamento, homem justo, temente a Deus e se desviava do mal. Tranquilo. Quer melhor do que isso? Olha o que ele passou. É só para demonstrar que o sofrimento é inerente a nós seres humanos. Não tem como fugir. E tem aqueles sofrimentos que vêm por nossas decisões erradas, falas erradas, contratos errados e N coisas erradas. Aí vem as consequências, vem o sofrimento, que se junta aos sofrimentos normais. Oh, Senhor. Olha o livro dos Salmos, o maior livro da Bíblia. O que é esse livro? Pessoas se lamentando. De onde me virá o socorro? 10 mil do lado, 10 mil do direito. E, oh meu Deus, os Salmos é isso. Pessoas desesperadas. Por quê? Por causa do sofrimento. Mas a questão aqui no Pedro, irmão, é o sofrimento injusto. Porque carregamos um nome. Amém. Todo o problema é porque carregamos um nome. Sim. E esse nome mexe com as trevas e com todo o sistema mundano. Senhor Jesus. Sim. Então o ponto é esse aqui. Mas ele fala aqui de graça. Isso é graça. Hoje em dia a graça ficou assim, ó. Recebeu a graça de Deus. Fulano foi bem agraciado porque ganhou um carro novo. Obtive mais uma graça. Se a irmã, que nome agora, a irmã Joselita, fosse de outro sistema religioso, católico, por exemplo, ela diria: ontem eu alcancei uma graça. Minha filha ficou boa do pneumonia. Mas não é esse o ponto. A graça é uma pessoa. Amém. Quando foi dito para Maria que você é agraciada, porque a graça se encarnou nela. Sim. A graça estava se encarnando numa virgem, numa menina de 15 a 16 anos da época. Uma coisa impressionante isso. A graça é uma pessoa. Amém. Não é algo que se recebe. Se você abrir livros de teologia, for ver N mensageiros, você vai ouvir o seguinte: graça é favor imerecido. Não está errado, mas é pobre. Tem mais algo aí. O próprio Deus se dá para nós. Quer ver só uma coisa? Evangelho de João. Você já sabia disso, mas eu vou só te lembrar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Ok? Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a realidade vieram por meio de Jesus. Amém. Amém. Olha,
aqui está a lei, ela foi dada por Cláudio. O Cláudio passar por... Foi dada. Mas a graça veio. Amém. A graça é uma pessoa. Amém. Ser agraciado é receber Deus. Amém. Ok? Senhor. Amém. 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 Só lembrando mais um mito que eu anotei aqui que eu pulei, é que tem ainda, irmãos, no meio dos sofrimentos, que o Espírito Santo administra e mede para nossa conformação e para nossa transformação. Amém. É o que o Paulo chama de morrer de Jesus. Morrer de Jesus? Emoji. Olha só, vamos lá. 2 Coríntios 4. Versículo 8. Veja se isso não é a sua experiência. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. De todos os lados somos pressionados, Sim. mas não restringidos, perplexos, porém não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Irmãos, hoje, 2024, janeiro, 55 países perseguem fisicamente nossos irmãos em Cristo. A pessoa ouve o Evangelho, crê no Evangelho e sabe, se chegar em casa e dizer: mamãe e papai vão me batizar, é o fim dela. Ou será morto pela família, ou perseguido pela sociedade. Perde o emprego, perde tudo. Hoje, 2024, nós estamos muito bem na fita aqui. O que fazer com toda essa liberdade? Expressar Cristo. Amém. Expressar mais dessa graça. Amém. Oh, Senhor. Amém. E tem, irmãos, um outro nível. Eu lembro do irmão Rosildo. Ele falou assim: irmãos, isso é outro patamar. Sofrer pelo corpo é um privilégio de poucos. Se você não murmura dos seus sofrimentos, se você aceita que o Espírito Santo administra para você, aí tem um outro ponto. Você vai ser promovido a sofrer pelo corpo. Então, Atos 5:41. Vamos ver quem quer ser promovido. Os apóstolos foram presos lá injustamente. Sim. Aí o pessoal lá conversaram sério com ele. Aí chegando no 40, depois de conversar, foi assim: e foram persuadidos por ele, chamando os apóstolos, espancaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem baseados no nome de Jesus, e o soltaram. Conversou, não viu erro nenhum, ainda deram uma surra no cara. Todo mundo toma, espancaram. Eles foram espancados. 41, vamos ler juntos? Retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome. Irmão, não é uma coisa pequena invocar o nome do Senhor. É por isso que o Satanás suscitou no meio desses pessoas que dizem que estudam a Bíblia, que o nome de Jesus não é Jesus, é Yeshua, filho de Iá. O nome que faz os demônios tremerem é Jesus. Esse é o nome, acima de todo nome. Eu falo português, e português é Jesus. Eu não falo hebraico. Se eu falasse inglês, seria Jesus. Está lá em Apocalipse, chamou de todos os povos, tribos e línguas. Deus chamou de todas as línguas, e todos os povos eles entendem. Amém. A sua língua. Sim. 7 bilhões de pessoas, e Deus reconhece a sua voz. Amém. Isso é maravilhoso. Muito bem. Só mais um. Filipenses 1:29.
para sair do sofrimento aqui. Esse é bom. É bom crer em Jesus, né? Vamos ver se depois dessa você vai gostar. Tomara que fique firme. Fica firme na fé, irmão. Amém. 1:29. Não foi no dado. Anota e põe na geladeira. Juntos. Porque vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Amém. Aleluia. Como o Pedro tomou aquela surra, ele tinha base para falar aqui, né? Ele tinha autoridade. Amém. Assim, o esboço na mão, a gente pode ler então os irmãos a letra A e as irmãs a letra B do Romano 1. Amém. Graça aqui se refere à motivação da vida divina em nós e sua expressão em nossa vida, tornando-se em nosso comportamento algo agradável e aceitável aos olhos dos homens e de Deus. B. Anota aí, sobrinho, irmão. Recebemos na regeneração. Amém. Uma vida divina entrou em nós. Amém. Por isso que temos respaldo para expressar essa vida. Não é um segmento de regras que seguimos, mas uma vida. Amém. Letra C. Dia a dia devemos dar aos outros a impressão de que a graça está conosco. Isso quer dizer que devem ser capazes de ver a graça em nosso viver diário. Amém. Letra D juntos. Graça é a vida divina para o nosso desfrute. E junto. Hebreus 20:28 diz: retenhamos a graça. Reter a graça é possuir, tomar e aplicar a graça. A graça veio e agora está conosco. Aleluia! A graça veio. A graça veio. Amém. Não veio, mas está conosco. Amém. Aleluia. Voltando para Epístolas de Pedro, a partir do versículo 21. 1 Pedro 2:21. O título é Modelo de Cristo. Amém. Já comentamos, vamos só ler o versículo para ficar baseado na palavra. 21. Porque para isso fosse chamado. Amém. Pois também Cristo sofreu por vós, Sim. deixando-vos modelo para seguir os seus passos. 22. O qual não cometeu pecado, nem engano algum se achou em sua boca. Olha o quanto ele sofreu, né? O qual, quando ultrajado, não revidava contrário. Vou te processar, vou na ordem, vou entrar no STF. Não, ele ficava na dele. Quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava tudo àquele que julga retamente, Sim. carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Amém. Aqui ele está citando Isaías 53. Sim. Amém. Aqui já estamos. Senhor Jesus. Amém. Vamos para Romano 3, a xerox espiritual. Lemos aqui que ele nos deixou um modelo. Amém. Amém. Letra A, as irmãs podem ler, no Romano 3.
seja, o Pedro está fazendo referência a um material que era usado na época para alfabetização. Tinha o papel, eram dois, mas o Brasil, né, é muito mais avançado, uma folha só. O que ele faz hoje em dia? Põe pontilhadinho, a criança só passa por cima, né? Segue a setinha e faz o A. Fica feliz da vida. Chega em casa com A, E, I, O. Aqui, mãe. Ela, parabéns da professora. Mas por quê? Ela seguiu um modelo. A ideia aqui é essa. Ela conseguiu fazer aquilo, contornar aquilo tudo, porque tinha um modelo certo para seguir. Então o Senhor deixou um modelo para seguir. Não é imitação. Vamos ver daqui a pouquinho. É diferente de imitação e reprodução. Letra B. Vamos ler juntos? A palavra grega para modelo ou exemplo é a palavra que denota tal original usando quando se ensinava a escrever. O Senhor Jesus colocou sua vida de sofrimento diante de nós como um original para copiarmos, seguindo os seus passos. Sabemos por experiência que tentar imitar Cristo não dá certo. Não conseguimos imitá-lo. Não precisamos de imitação. Ih, rapaz, e agora? E sim de reprodução. Há uma grande diferença entre imitação e reprodução. Imitar aqui, irmãos, é por tentativa própria. Então, leu a Bíblia. Ó, Jesus era bom. Ele dava pão para as pessoas. Então, vou dar pão também. Vou criar um sopão, porque Jesus, eu vou andar sandália de couro, que está em João, andai como ele andou. Percebe? Não é esse tipo de imitação que estão falando aqui. Isso é uma imitação frustrada. Usar o roupão como usava naquela época, vou ser barbudo também. Isso é ridículo. A imitação aqui tem um aspecto positivo. Mas vamos aqui, vamos entender o motivo. Letra D é um ponto importante. Pode ler junto. O papel usado como corpo tem de estar totalmente limpo. Cristo não é modelo a ser seguido exteriormente. É um original para o chefe espiritual e precisamos tornar sua reprodução. O papel tem que estar limpo. Só pode reproduzir Cristo aqueles que foram um dia purificados por Ele. Por quê? Ele entrou com a sua vida. E devido à sua vida é que conseguimos reproduzir. Não por imitação, mas por reprodução. Nós temos o DNA divino. A divina semente que João fala na epístola dele, na segunda e terceira epístola, é espermaticostel. Nós somos gerados de Deus. O João Ferreira também colocou como adotados. Está errado. Nós fomos gerados de Deus. Nós nascemos de Deus. Amém. Somos humanamente divinos e divinamente humanos. Amém. 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 Veremos como Ele é. Amém. João promete isso. Senhor. Amém. O Romano 4 fala: a graça e modelo, reprodução, não imitação. Agora vejam Efésios 5:1. O que diz? Sede, portanto, imitadores de Deus, como filhos amados. Se lêssem até imitadores de Deus, ele é Bíblia tentar imitar. Como filho. Tal filho, tal pai, tal pai, tal filho. A mesma vida. Podemos imitar por quê? Porque somos filhos. Esse é o ponto. Esse é o tipo de imitação que se pode. Porque há uma vida fazendo isso, repetindo, né? Como filho. Mais uma, Filipenses 3,17. Um pouquinho mais na frente. Veja uma imitação positiva aí. Paulo fala em 3,17. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Percebe?
A diferença de imitação tem um aspecto positivo, imitar pela vida. Senhor Jesus. Por que a reprodução é possível? Porque temos a vida divina. Amém. Só relembrando, irmãos, a unção lá em Êxodo 30 era um hin de azeite, aí tinha mirra, cinamomo, cálamo e cássia, respectivamente, morte de Cristo, eficácia da morte, ressurreição de Cristo e eficácia da ressurreição. Tudo isso foi adicionado nesse único hin, que é a unção que está em nós. Amém. A reprodução só é possível por causa dessa vida. Deus nunca pediria algo de nós se Ele não desse os recursos. Sim. Hoje nós temos os recursos divinos instalados em nós. Bota essa palavra, instalado. O Pedro fala assim. Amém. Amém. Sim, até botei aqui. RM76, que é a mensagem que estamos nessa semana, né? O irmão fala assim, ó. Na igreja do Senhor, é página 76, na primeira parágrafo. Na restauração do Senhor, não ensinamos as pessoas a imitar a vida divina. A meta desse ministério não é imitação, mas dispensar. Nossa meta é dispensar-lhes algo divino, a fim de que vivam pela vida divina. A única vida que pode expressar Deus. Só a vida divina, nenhuma outra. Nós não conseguimos. Como diz o irmão ali no livro A Vida Cristã, a vida cristã só Cristo consegue viver, que é a vida de Cristo, só Cristo a vive. Ok? Então nós temos que ser cristão para viver a vida cristã. Amém. Só o Cristo em nós que consegue viver. Amém. Amém. Romanos 5. Vida sob o governo de Deus. Os irmãos, a letra A. Em 1 Pedro 2,23 temos: o qual, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava tudo àquele que julga retamente. Ele entregava continuamente todos os insultos e maus tratos que sofria àquele que julga retamente em seu governo, ao Deus justo, a quem ele se submetia. Isso indica que o Senhor reconhecia o governo de Deus enquanto tinha um viver humano na terra. Isso é uma grande lição que precisamos aprender. Nesse mundo polarizado e politizado que está o Brasil e o mundo no final dos tempos, a gente tem que reconhecer isso, irmão. O Senhor é quem toma conta da história. A gente já viu a questão da estátua, né? A cabeça se cumpriu, o tronco se cumpriu, a parte do quadril se cumpriu. É claro que as pernas vão se cumprir. Então a história já está escrita pelo Senhor. Não adianta colocar a coisa no estado, voltar em contato. Você tem que orar. Tem que orar e entregar as coisas para Ele. Quando o Senhor estava diante do Pilatos, aquele governador terrível do Império Romano, o Pilatos achava que podia tudo, né? Sabe que eu posso? O Senhor responde para ele: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Ele se submetia àquele julgamento injusto. Foi julgado durante a noite, era proibido na época, não podia. Mas ele foi julgado durante a noite e se submeteu àquilo. Letra B. Vamos ler juntos? Isso indica não somente que o Senhor teve uma vida que é modelo para nós, mas também que viveu absolutamente sob o governo de Deus. Ele próprio estava sempre sob o governo de Deus e entregava ao juízo de Deus tudo. Nossa, não dá graça para ter essa experiência. Entregar tudo a Ti, Senhor. Amém. Esperar pelo momento de Deus. Ele mesmo. Amém. Romano 4. Cristo. 6. Perdão, eu vi o contrário. Cristo, nosso Salvador, longe dos pecados e viver para a justiça. Esses, irmãos, só explicando, esses subtítulos são todos tirados do estudo vida, tá?
Aqui no caso são 3 subtítulos juntos num subtítulo só, que é um curtinho, tá? Juntou tudo num só. Amém. Versículo 24, já foi até lido, a gente vai ler de novo. O versículo 24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas feridas fostes curados. Se alguém está aqui hoje e não crê no Senhor ainda, sabe que você é um doente e está em morte. Só os que creem no Senhor é que é realmente curado da morte espiritual. Pense nisso hoje. Jesus pode te curar eternamente, te dando a vida. Amém. B. De acordo com esse versículo, fomos curados pelas feridas de Cristo. Essa é a cura da morte. Estávamos mortos, Efésios 2:1, mas o fato de ter sofrido a morte, curou nossa morte, para que vivamos em sua ressurreição. Amém. Letra C. Vamos intercalar aqui agora. C, irmãos e irmãs. C, irmãos. Quando Cristo carregou nossos pecados na cruz e morreu, sua morte realizou várias coisas. Sim. Ela pôs fim a nós, e isso pode manter-nos longe dos pecados. A melhor maneira de se ser lavado dos pecados ou do pecado é morrer. Irmãs? Pedro fala de estar longe dos pecados. Paulo fala que quem morreu está livre do pecado. Uma explicação aqui. É a mesma referência, é a mesma ideia. Por exemplo, ele falou dos escravos, Pedro. Quando o escravo, quanto mais longe ele estivesse da casa do senhor dele, ele estava livre. É o que Paulo fala, viver livre. Então a ideia é a mesma. Quanto mais distantes, mais livre. Como somos distantes muito, que morremos, mais livres estamos. Amém. Ok? É nesse sentido. Letra E. Os irmãos. D. A morte de Cristo podemos ser guardados dos pecados, A fim de viver para a justiça. Amém. F, irmãs. A morte de Cristo na cruz foi uma ferida. E essa ferida, essa morte, Curou. nossa morte. Amém. Letra G eu vou ler aqui. O aspecto subjetivo da cruz continua em nossa experiência hoje pelo Espírito. O Espírito que dá vida atua continuamente em nós para realizar o aspecto subjetivo da cruz de Cristo em nosso ser. Essa questão do aspecto subjetivo e objetivo sempre volta, né? E é bom ficar firme. O que seria o aspecto objetivo da cruz? Creio na Bíblia, creio em Jesus, Ele morreu por nós há quase 2 mil anos atrás, creio na história da Bíblia, em todos os itens, mas sabe, é uma coisa assim, ó, lá, eu creio na Bíblia, eu não tenho muito relacionamento. A objetivo não, eu creio na cruz de Cristo, e essa cruz lá opera também em mim. Existe uma experiência subjetiva, quer dizer que você experiencia, gostando ou não, essa experiência faz-se necessária. Sim. Nós somos seres caídos ainda, estamos no processo de conformação, então tem muita coisa que precisa ainda ser expurgada. Então esse processo daqui a lá o Espírito Santo vai administrar meios para cooperar com ele. Amém. H. Vamos ler juntos? A sua morte traçou uma linha de separação entre nós e os pecados. Aleluia! Amém! E não devemos ter somente a cruz objetiva, mas também subjetiva. Amém. Senhor, amém. Outro item que o Pedro sempre procura mostrar nas suas epístolas é esse item aqui 7, que é cumprir os requisitos governamentais de Deus. O governo de Deus, irmãos, os princípios divinos, não importa a dispensação, desde antes da criação até a Nova Jerusalém, os princípios são imutáveis.
Veja o princípio antes da lei, da graça, princípio divino, governo divino é imutável, que são os princípios de Deus, ok? Então eles vão sempre existir. Então, letra A, podemos ler. Juntos. O conceito de Pedro, dos versículos acima, é governamental. Justiça é questão do governo de Deus. Fomos salvos por nosso Salvador, para ter uma vida que corresponde aos justos requisitos do governo de Deus. Deus é justo. Amém. Seu governo está fundamentado sobre a justiça. Deus é justo. Aleluia. Amém. Queria que nos abrisse essa passagem no Salmo 89 e entendesse uma coisa também aí. Vamos ler o versículo todo. Salmo, capítulo 89, verso 14. Eu li esse versículo em várias traduções e foi muito bom ter feito isso. Salmo 89, verso 14. Assim, justiça e direito são o fundamento do seu trono. A justiça e direito é imutável. Original, agora só a revelação aqui. Mas a graça e verdade está na frente dele, diz uma tradução melhor. Te precede, está na frente dele. É justo e direito. Mas como nós cremos no Senhor, como a verdade entrou em nós, como fomos agraciados, tem um peso diferente. João 5, 45. Quem crê em mim, como diz a Escritura, não nesse não. Em verdade eu vos digo, não entra em juízo. Eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Amém. Então, se você crê no Senhor, voltando a palavra do irmão aqui, é um outro patamar. Você tem um tratamento diferenciado. Tem justiça, tem direito, mas tem graça e tem verdade também. Amém. É o caso do Mefibosete, ele foi agraciado. O Davi podia muito bem. Ainda tem um vivo ainda, rapaz. É mesmo, eu vou aproveitar agora. Não. Deus não é assim. Não é esse o coração de Deus. Se você se voltar, Ele perdoa. Amém. Totalmente. Eu até postei esses dias, achei interessante, que o filho pródigo voltou para a casa do pai. Foi recebido com alegria, mas ele voltou sem os porcos, tá? Ele voltou só ele. Passado ficou para trás. Foi só o filho. Amém. Só ele. Sujão. Mas foi recebido. Amém. Sem os porcos. Então, irmãos, muito bom ter esse Deus justo. Amém. E direito, mas temos graça e verdade na frente dele. Para equilibrar esse trono. Obrigado, Senhor. Por tamanha misericórdia. Amém. E agora estou entrando já no Romano 8, que é a parte gostosa da mensagem. Cristo, nosso pastor e supervisor. Amém. De novo, irmão. Cristo, nosso pastor e supervisor. Amém. Letra A. No versículo 25, Pedro prossegue: porque eres como ovelhas desgarradas. Sim. Agora, porém, retornais ao pastor e supervisor Da vossa alma. O problema das pessoas não é que falta religião. Você não precisa se voltar para nenhuma religião. Você tem que se voltar para uma pessoa. Amém. É o seu pastor que é Jesus. Amém. O Adão e a Eva se separaram de Deus. Não foi de uma religião. O problema das pessoas que se afastaram de Deus. Então tem que se voltar para uma pessoa, não para uma religião, qualquer coisa que seja. Éramos assim, desgarrados, fazendo o que bem queria, mas retornamos. Amém. Ao pastor. Voltamos para uma pessoa. Amém. Agora nós moramos nessa pessoa e essa pessoa também habita em nós. Amém. Isso é muito prazeroso. Amém. Letra B, as irmãs. Amém. Agora é o pastor
só? Na vida de ressurreição em nós. Amém. C. Cristo, nosso pastor, cuida das necessidades de nossa alma no nosso interior. Não é do corpo nem do espírito, é da nossa alma. Não está nosso problema crucial. Eu estou lembrando agora que foi tocado na semana, que é Apocalipse 1:18. Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Isso é o Senhor falando já para o João. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Chave está no plural. Tem o Hades e tem a morte. Essa morte aqui, irmão, não é a morte física, não é necros, não. No grego está Thanaton, que é toda a atmosfera de morte. Depressão, angústia, preocupação, briga, discórdia, ansiedade. Tudo que é de ruim faz parte de Thanaton. E o subproduto dele é a morte física. O Senhor tem a chave dos dois ambientes. Quando a coisa começar a apertar, lembre-se da pessoa que tem a chave. Qual é a chave? É invocar o nome dele. Amém. Diz o salmista, da mais profunda cova, invoquei o nome do Senhor. Amém. Apertou, irmãos, invoca. Amém. Temos um pastor que tem as chaves da morte e do Hades. Amém. Ele tem, ele falou que ele garantiu, ele tem 24 horas por dia e para toda a eternidade. Amém. Ele falou aqui, né? Pelos séculos dos séculos. Está na minha mão. Amém. E ele está em nós. Isso é muito bom, irmão. Aleluia. Não pode esquecer um negócio desse. Aquele que tem domínio de tudo, habita em você. Amém. Senhor Jesus. Amém. Que coisa maravilhosa. Amém. Oh. Letra D. As irmãs. Tem problema. Não somente temos a vida do Senhor em nós, também temos o nosso pastor. Amém. Agora ele nos apacenta em nossa alma. Amém. Letra E, os irmãos. Na verdade, mesmo depois de nos voltar ao Espírito, muitas coisas podem não estar bem. Por isso, Cristo é o pastor de nossa alma. Não do espírito, nem do corpo. Amém. A partir de agora, na letra F em diante, fala na experiência. Esse ponto é importante. Letra F. Na experiência, às vezes, não sabemos o que pensar. Você pode estar até aqui, ouvindo essas palavras e pensando: deixei o ar-condicionado ligado, a máquina ficou ligada, não foi a cafeteira. N coisas se tiram daqui. Às vezes está lendo a Bíblia, começa a ler a Bíblia. Ih, rapaz, não dei ração pro cachorro hoje. Sabe? É impressionante como a mente divaga. Aí esse pastor vem cuidar disso, irmão. Não, vem normalizar a mente. Amém. Volta para a palavra. Amém. Canta o cântico. Amém. Tem comunhão comigo. Amém. Recorre a Ele, irmão. Ele tem a chave. Senhor, normaliza a minha mente também, Senhor. Amém. Amém. Eu disse no passado e vou repetir de novo. Tem uma técnica para insônia. Conhece a técnica para insônia? É só falar em voz alta. Eu não consigo dormir. Pega a Bíblia e fala: vou ler a Bíblia. É que o diabo vai ouvir. Olha, em 10 minutos vai estar babando na Bíblia. Se tiver insônia, fala alto: vou ler a Bíblia. Funciona. Teste, faz o teste. Se não vir o sono, vai ler a Bíblia mesmo. Engana ele. Estou no Romano, letra F. Na experiência, às vezes, não sabemos o que pensar. Não sabemos para onde direcionar os pensamentos. Isso indica que nossa mente precisa do Senhor Jesus como pastor. Amém.
Ah, vou ler um livro. Ah, não, vou ler outro livro. Irmãos, vou dar uma dica aqui. Livro de autoajuda só ajuda o autor do livro, ele fica rico. Porque esse outro livro, vai ter um novo agora, foco. Não, então agora, o hábito forte. Aí tu lê 10, 15 livros. E os caras que escreveram, estão podendo de rico. Livro de autoajuda, irmãos, é a Bíblia. É a Bíblia. E ora. Amém. E vê ajuda daquele que venceu a morte. Amém. É melhor do que isso? Não um cara famoso aí que só sabe dizer toda psicologia, de sei lá, não ajuda em nada. Que ajuda é Cristo. Amém. Que está conosco. Nos tirou do inferno, da perdição eterna e ainda habita conosco. Esse é autoajuda. Amém. Recorram a Ele. Amém. Estou na letra G agora. As irmãs podem ler, que é bom para as irmãs lerem. Facilmente perdoável. Portanto, precisamos que o Senhor Jesus nos apacente em nossa emoção. Nós somos muito extremistas, né? Sério demais. Não ri por nada. Ou ri, galera, quando escuta 10 metros de distância, escuta. Nós somos assim, irmão. Somos seres caídos. Só precisa vir nos equilibrar. Amém. Em nossa emoção também. Amém. Letra H, os irmãos. Nossa vontade também precisa do apacentamento do Senhor. Como seres humanos, sempre achamos difícil tomar a decisão correta. Mas temos um pastor que nos conduz e guia. Amém. Temos um pastor. Amém. Amém. O Jandir falou que já é um versículo bom aqui no começo. Está cansado? Vinde a mim. Vá ao Senhor. Ele vai te acalmar. Vai te tranquilizar. Amém. Vinde, todos que estão cansados, vinde a mim, vinde a mim. Amém. Irmãos, Jesus é bom no que faz, confia nele. Amém. Ele sabe ser Deus. Sim. Ele sabe ser pastor. Amém. E o Pedro fala na frente que ele é o supremo pastor. Amém. Amém. Letra I, vamos ler juntos. O Senhor é de fato o pastor de nossa alma. Ele direciona a mente, conforta a emoção, conduz e guia a vontade. Esse A aí não tem crase não, tá? Houve um erro de dedógrafo. J, juntos. Como nosso pastor, primeiro o Senhor nos conduz e então nos guia. Ele nos conduz ao lugar correto e nos guia ao ponto exato. Esse é Cristo, nosso pastor. Um jovem escreveu, não sei se é o grupo lá que eu vejo lá, resolvemos esperar sobre o casamento cristão. Aí ele vai colocar, gente, eu mal acho às vezes, eu maior dificuldade de deixar conta do começo do durex. Como é que eu vou achar o amor da minha vida? É um desespero. Então o pastor vem consolar esse jovem. Calma, eu procurei consolar, calma, vai ter seu tempo, vai aparecer na sua frente. É só esperar e ir para as conferências. Vai para a escola da verdade, vai para as conferências, se reúne, congrega, vai entremesclar. Esquece o durex e descansa no pastor. Quem tem ouvido, ouça. Os dois últimos, vamos ler juntos. Muitas vezes ele nos acompanha para nos fazer. Que pastor maravilhoso, está todo errado, ele vai junto. Não, L. A palavra grega para supervisor significa alguém que supervisiona uma condição ou situação específica. Na nossa experiência, o supervisor é aquele que cuida de nós. Amém. Então que cuida de cada um de nós. Amém. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Amém. Por essa porção da Escritura. Amém. Continua falando conosco.
pelo compartilhar dos irmãos e das irmãs. Obrigado por essa porção da palavra. Somos gratos a Ti, ó Supremo Pastor. Amém. Irmãos, vamos ter 20 minutos para compartilhar, tá?